Olá, meninos! E aí, tudo bem com vocês? Bom, vamos então para o nosso devolutivo de hoje. Vamos começar com a nossa lista 21, tá? A nossa lista de número 21, ok? Bom, essa lista nós temos apenas questões, né, voltadas ao Enem, né? Essa questão mesmo aqui, ela caiu no Enem de 2012, que diz o seguinte: o gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a 2010. Ok, CAGED, gente. CAGED é o seguinte: foi instituído pela lei número 4.923 de 1965, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, ele é conhecido como CAGED. É um registro administrativo do Ministério do Trabalho e Previdência Social que mede o quê? Mede a quantidade de admissões e demissões de funcionários em regime de CLT. Carteira, ok? Bom, então vamos lá então. Aqui nós temos o gráfico, né? Nós temos aqui um gráfico. Subir mais aqui para vocês verem melhor. Então, nesse gráfico aqui, ó, nós temos aqui, nesse eixo aqui, nós temos aqui a data, né, o tempo, janeiro de 2010, fevereiro de 2010, março de 2010, até outubro de 2010, ok? Nesse eixo aqui, ó, nós temos o quê? O número, né, de empregados ou desempregados, certo? Então, aqui, eu tenho aqui, ó, nessa linha aqui, ó, é a linha 100 mil, né? Então, olha só, para você ver, não tem nenhum dado aqui, ó, nada representando aqui. Mas aqui já apresenta, ó, em janeiro, né, cerca de 181.419, né, pelo CAGED, né? Então, é o comportamento de emprego formal, certo? Aqui é aqui é número de empregados, tá certo? Em fevereiro, aqui nós temos 209.425. Já em março, nós temos 266.415 empregos formais surgidos nesse período. Bom, até chegarmos aqui em outubro, ok? Então, vamos ver o que o exercício está pedindo para nós aqui, certo? Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgido no período é... Bom, então aqui letra A, 212.952, 229.913, 240.621, 255.496, letra E, 298 e 4. Bom, o que o exercício quer então? Que a gente calcula o que então aqui? Mediana, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar em rol. Vamos escolher uma ordem crescente ou decrescente. No caso, eu vou colocar na ordem crescente. Então, eu vou lá, vou calcular, vou pegar aqui todos os dados da tabela, todos eles, e vou colocar em ordem crescente. Então, analisando aqui, o menor valor aqui, observando aqui, ó, é 181, não é esse aqui, é 181.419. Então, esse é o menor. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar, gente, assim, ó, na vertical, tá? Porque na horizontal não vai caber todos esses valores. Então, eu vou colocar aqui na vertical. Então, 181
419, certo? Analisando lá o gráfico, o próximo valor, então, é esse aqui, ó, 181.796. Então, 181.796. O próximo é esse aqui, ó, 204 e 804. O próximo é esse aqui, 209.425. Então, vamos lá, esse aqui agora. 209.425. O próximo é esse aqui, ó, 212.952. O próximo aqui, 246.875. O próximo aqui, 266.415. Aí o próximo valor agora, cadê esse? 298.041. O próximo é o 299.415. E o último é esse aqui, ó, 305.068, ok? Como é mediana, né? Vamos ver então aqui quantos elementos tem, né? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos voltar lá no gráfico, olha lá. Que foi de janeiro até outubro, né? De janeiro até outubro, certinho? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem um valor a mais aqui. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho? Então, o N aqui é 10, certo? Então, é par. Se o N é 10, então eu tenho uma sequência par, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar aquela formulazinha quando é par. Como é que funciona, então? Eu vou ter, então, dois termos centrais, né? Então, vai ser N dividido por 2 e N dividido por 2 mais 1. Vamos saber a posição. Então, N é 10. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. N sobre 2 é 10 sobre 2, mais 1. 10 por 2 é 5. 5 mais 1, isso vai dar 6. Então, eu quero os termos que está na quinta posição e também que está na sexta posição. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta, quinta e sexta posição. Então, a gente achou aqui o da quinta e o da sexta posição. O que eu vou fazer agora, então, com esses dois termos? Eu vou calcular a média aritmética dele. Então, a nossa mediana vai ser a média aritmética desses dois termos aqui, ó, que é 212.952 mais 246.875 dividido por 2, ok? Somando isso aqui, nós vamos ter um total de 459.827 dividido por 2. Dividindo isso aqui por 2, nós vamos ter 229.913
0,05. Essa é a nossa mediana, certo? Aqui é a nossa mediana. Ok, agora vamos voltar lá no exercício para a gente poder marcar a nossa alternativa. Vamos voltar lá. Lá diz o seguinte, lá no texto. Com base no gráfico, o valor da parte inteira... Opa, viu que a gente encontrou a mediana decimal? Então, vamos trabalhar só a parte inteira, ó, que é daqui para cá, né? É o que tem antes da vírgula. Aí ele fala, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos nesse período, no período é. Então, ó, vamos encontrar esse valor aqui. Nós temos esse valor ali. Vamos esquecer a parte decimal. Nós precisamos encontrar o quê? 229.913. Olha aqui. Então, vamos marcar lá. É a letrinha B. Então, o gabarito aqui dessa questão é a letra B. Certo? Vamos então para a questão número 2, né? A questão número 2 diz o seguinte. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas, né? ME, microempresas, que se encontram à venda. Então, aqui, as microempresas são essas. As de alfinete, alfinete V, balas W, chocolate X, pizzaria Y e tecelagem Z, né? Ok. Em 2009, então olha aqui para vocês verem aqui o valor, certo? Da renda bruta dessa empresa aqui, ó, 200 milhares de... Então, 200 mil reais a empresa de alfinete em 2009. Em 2010, a sua renda foi de 220 e em 2011, 240 mil reais. E assim por diante, cada uma dessas empresas, certo? Agora, o que esse exercício quer? Qual que é o objetivo dele? Então, aí vamos lá. Um investidor deseja comprar 2 empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos 3 anos. Então, ó, vou sublinhar isso aqui, ó. Para ele poder comprar, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a média da receita bruta nos 3 anos. Então, tá aqui a chave, ó, do exercício. E escolhe as 2 empresas de maior média anual. Bom, então vamos fazer o seguinte. Então, nós temos aqui, vamos calcular, vamos fazer isso aqui que ele está falando aqui. Então, vamos lá, vamos calcular uma por uma. Então, a microempresa de alfinete, essa empresa de alfinetes que chamou ela de V, então vamos calcular a média aritmética dela. Então, a média aritmética dela vai ser o quê? 200 mais 220 mais 240. Dividido por, ó, quantidade de termos, né? São 3 dividido por 3, tá? Aí vamos saber, então, aqui qual que é a média dele, dessa empresa. Somando aqui, ó, já vamos aqui direto aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. 2 vai dar 660. 660 dividido por 3 vai dar 220 mil reais. Então, essa empresa, vou colocar aqui do lado aqui agora, ó. A média aritmética dela é de 220 mil reais. Então, quer dizer que por ano, em média, ela dá um lucro de... A receita bruta, aliás, dela, perdão. A receita bruta dela é de 220 mil reais. Vamos para outra empresa agora aqui, ó. Do mesmo jeitinho que a gente fez com essa, nós vamos fazer com a outra. Então, vamos lá. Eu quero agora calcular a média aritmética da empresa Balas W. Então, vamos lá. Balas, vocês não estão vendo, né? Balas W.
é uma empresa de bala, que a marca dessa empresa é W, ok? Então, vamos lá, vamos calcular a média aritmética aqui, ó. Vai ser 200 mais 230 mais 200, também dividido por 3, porque são 3 anos, né? Então, vamos lá. Aqui também vai dar 200 mais 230, 430, mais 200, 630. Dividindo aqui por 3, vai dar 210. Ó, a gente já percebeu que essa empresa aqui, ó, de balas, né? A renda bruta dele é menor do que a de alfinetes. Então, vou colocar lá, vou levar lá na tabela. A média aritmética dela é de 210 mil reais. Agora, vamos para o chocolate. Muito bom, né, gente? Vamos para o chocolate, então. Opa. Chocolate. Então, vamos lá para a empresa de chocolate. A empresa de chocolates, a empresa X, né? Então, ela a média aritmética dela é 250 mais 210 mais 215, também dividido por 3, né? Então, vamos lá. Dividido por 3. Vamos somar aqui. Vem o 5 para cá. 1 mais 1, 2 mais 5, 7. 2, 4, 675. Então, vai dar 225. Então, a média aritmética dela é de 225. Então, bora lá. Ó, até o momento a gente já conclui, ó, que o chocolate, a empresa de chocolate, a renda está sendo maior dela, né? Vamos continuar. Ele vai comprar mais de uma empresa. Vamos lá para a pizzaria. Então, a pizzaria, pega outro papel aqui, virar aqui, pizzaria. A pizzaria Y, a média aritmética dela é 230 mais 230 mais 230, dividido por 3. Vai dar, ó, tá, vamos somar então. 2 mais 2, 6, 9, dividido por 3, vai dar 230, certo? Então, a média aqui, opa, pizza tá dando mais dinheiro, né? Certo? Vamos lá agora para a tecelagem, tecido. Vou pegar outro papel aqui. Vamos lá para a tecelagem. Tecelagem. Tecelagem, chamo ela de Z. Vamos lá, vamos encontrar então a média aritmética dela, que é 160 mais 210 mais 245, dividido por 3. Então, ó, deixa o 5, 4, 5 e 6, 11, vai 1, 2, 4, 615, dividido por 3, vai dar 205. Então, bora lá. Então, a média aqui é 205. Tá vendo que o pessoal gosta mais de comer do que de vestir? Bora lá, então. Vamos ver o que o exercício quer, então. O investidor, ele quer comprar quantas empresas? 2. Olhando, então, aqui agora, quais as duas médias, quais as médias maiores aqui? Tecido, ele não vai mexer com tecido, né? Ok? 210 aqui é menor também, então ele não vai mexer com bala, nem bala e nem tecido. Aí eu tenho aqui, ó, 220, que é os alfinetes, chocolate 225, pizzaria 225. Então, ó, vamos deixar o alfinete para lá também. Vamos vender o quê? E vai comprar empresa de quê? De chocolate e de pizza. Vamos lá, então, ver lá qual dessas aqui. Então, vamos lá. As empresas que esse investidor decidiu comprar são balas e pizzaria? Chocolate e tecelagem? Também não.
Pizzaria alfinete? Também não. Pizzaria chocolate? Isso. Ok? Então, gabarito. Gabarito aqui é a letra D, ok? Bom, esse exercício aqui é um exercício também objetivo, né? Esse exercício é um tipo de um exercício que cai em vestibular, o concurso público, tá? Que diz assim: quais são, respectivamente, a moda, média e mediana? Então, primeiro valor tem que ser a moda, segundo valor tem que ser a média e terceiro valor a mediana dos números da lista a seguir. Então, nós temos esses números aqui, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é o quê? Moda. Ó, ele quer nessa ordem aqui, ó. Então, o primeiro valor que aparece aqui, ó, é a moda. Então, vamos ver quantos elementos tem? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o N aqui, ó, corresponde a 10. Bom, então, vamos então calcular a moda, certo? Moda é o valor que mais se repete, certo? Então, vamos lá. 133, uma vez só. 425, uma vez só. 244 também. 385 também. 236, opa, tem aqui, ó. Duas vezes. 238 não repete, nem 1000, nada. Então, tá aqui a moda, ó. Então, a moda é o quê? 236. Então, moda é 236. Então, ó, vamos lá nas alternativas. Ó, a gente já sabe que essa aqui é a falsa, certo? Mas ainda temos, estamos pegos aqui ainda, ó, nessas quatro aqui. Então, vamos lá, vamos continuar. Qual que é a outra medida que ele quer? A média. Então, ó, vamos lá na média, então. Tá? Aqui a média, ó. Média aritmética. Olha como é que eu fiz. Eu coloquei em, ó, já na operação, né? Já armei a continha. Somei, deu 3.611. Então, a média aritmética aqui, aí eu pegar o 3.611, dividir pela quantidade que nós vimos lá, que é 10. Então, 3.611 dividido por 10, ó, a vírgula tá aqui, é só andar a casa, uma casa para a direita, né? Então, vai dar 361,1. Então, essa é a média aritmética, 361,1. Vamos lá? Ó, essa aqui já tá fora, então a gente já pode já jogar, descartar essa outra alternativa. Mas olha aqui para vocês verem. A letra A também tem, a letra D também tem, e a letra E também tem. Então, não tem jeito não, tem que fazer o outro cálculo, né? O outro cálculo é que nos vai dar mesmo a certeza de quem que é a resposta certa. Aí, o terceiro que ele pediu é a mediana. Se o N é 10, então essa mediana, ela é par. Ou, perdão, perdão aí, gente. Esse número aqui é par, né? Então, se é par, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. N sobre 2 mais N sobre 2 mais 1. Então, ficou 10 dividido por 2, 10 dividido por 2 mais 1. Então, 10 dividido por 2 é 5, 5 mais 1, 6. Então, ó, o que vai ser a nossa mediana? Os termos centrais são o que está na quinta e na sexta posição. Bom, ali nesse caso não estão em ordem ainda, então vamos colocar na ordem crescente. Coloquei em ordem crescente, né? Eu quero da quinta e sexta posição. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta posição. Então, esses dois termos aqui são os nossos dois termos centrais. Então, aí a gente vai lá para poder calcular a nossa mediana, então, ó. Nós vamos pegar aqui 299 mais 325 e vamos dividir isso por 2, que vai dar
esse mais esse, 624, dividido por 2, vai dar 312. Então, isso aqui é a nossa mediana. Então, bora lá agora, ó. Já tá na cara ali quem é, né? Esse aqui tá fora, ó. Não é 299, não é 310, é 312. Então, é a nossa letrinha A. Questão número 3, gabarito A. Ok? Questão número 4 é uma questão muito voltada para o dia a dia de vocês, ó. Olha lá. Dois alunos apostaram qual deles terminaria o ano com a maior média. As notas deles foram. Então, aqui, ó, nós temos dois alunos, aluno 1 e aluno 2. Então, aqui estão as notas dele, ó. O aluno 1, no primeiro bimestre, tirou 10, no segundo tirou 9, no terceiro tirou 5, no quarto tirou 4. O aluno 2, no primeiro bimestre, tirou 6, no segundo bimestre, 6,5, no terceiro bimestre, 7,5, no quarto bimestre, 8,5. Bom, para a gente saber, né, qual dos dois alunos teve a média maior, é calcular a média deles, né? Então, vamos calcular a média aritmética aqui deles aqui, então, tá? Vou pegar um outro papel aqui, vou calcular a média deles aqui. Vamos começar com o aluno 1. Vamos ver qual que é a média dele, ó. Então, aluno 1. Então, ele tirou 10. Vamos lá, média aritmética dele. Tirou 10, mais 9, mais 5 e mais 4. Bom, são quantos bimestres, ó? 4, ok? Então, a média aritmética dele vai ser 10 mais 9, 19, mais 5, 24, mais 4, 28. Dividido por 4, então a média dele é 7. Uma nota boa. Passou com uma nota boa. Vou colocar do ladinho dele aqui, ó, que a média aritmética dele foi 7. Agora vamos para o aluno número 2. Vamos ver agora como é que foi o nosso aluno número 2. Bora lá. Então, aluno 2. Média aritmética dele, 6, mais 6,5, mais 7,5, mais 8. Dividido por 1, 2, 3, 4, ok? Então, a média aritmética dele vai ser 6 mais 6,5, 13,5. 13,5 mais 7,5. Opa, perdão, 12,5. 12,5 mais 7,5, 20. Mais 8, 28. Opa! Uai! Será que alguém vai ganhar essa aposta? 28 por 4, 7. Então, a média dele aqui, do aluno 2, também foi 7. Agora, vamos ver o que o exercício quer. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que for correta. Então, bora lá. Letra A. O aluno 1 conseguiu a melhor média. Conseguiu, gente? De forma alguma lá, ó. Médias iguais. Certo? Então, não é essa. Essa é falsa. Vamos lá na letra B. O aluno 2 conseguiu a melhor média. Também não, né? Então, falsa. Letra C. O aluno 1 venceu a aposta. A média dele foi certa, mas não venceu, não. Letra D. O aluno 2 venceu a aposta. A média dele também é 7, mas também não venceu. A letra E. Nenhum aluno venceu a aposta, pois suas médias foram iguais. Ok? A nossa letrinha é a letra E. Então, gabarito, letra E. Esse E meu tá parecendo um C aqui, letra E. Ok?
Vamos agora, então, começar a nossa lista 22, tá? Com uma questãozinha também do Enem, que caiu em 2016, que diz assim. Bora lá. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular, quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Então, tá aqui a nossa tabela, né? São 4 atletas, ó, atleta 1, atleta 2, atleta 3 e atleta 4. Aqui as pesagens, né? A primeira pesagem, segunda, terceira. Aqui a média desses pesos e aqui a mediana desses pesos, ok? Então, ó, não precisa você calcular a média, não precisa você calcular a mediana e nem tampouco o desvio padrão. Já tá tudo pronto aqui para vocês. Nós vamos analisar essa tabela aqui. Então, olha lá, aí vem a pergunta. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio, joga tá torneiro mesmo, né? Do torneio, informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Então, ó, vamos voltar lá. Lá no texto, ele fala o seguinte, ó, que a primeira luta deverá ocorrer entre os atletas mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui na tabela aqui. Vamos analisar aqui, ó. O atleta 1, na primeira pesagem foi 78, na segunda 76 e na terceira 62. Se você observar aqui, ó, cada vez tá emagrecendo mais ainda, né? Tá perdendo peso. Aí a média de peso dele, então, é de 72. A mediana dele, né, em ordem crescente ou ordem decrescente, é o que fica o termo central, porque é ímpar, né? Deu 72. O desvio padrão, né, que é o que, ó, 78 menos 72, 72 menos 72, 66 menos 72, soma e divide por 3, que é isso aqui, que deu 4,90, ok? Tá, então, analisando isso aqui, ó, olha só aqui agora, esse atleta 2, o desvio padrão dele foi de 8,49. Isso implica, então, que o seguinte, esse aqui, ó, ele é o menos regular. Ele é o menos regular. Por quê? Porque o desvio padrão dele, né, está bem mais longe, né, da média. E esse desvio aqui, ó, ele já está mais perto da média. Analisando esse aqui, o número 3, aqui, ó, olha só para você ver. Vou colocar aqui os dadinhos aqui para vocês, os cálculos, que vocês vão entender melhor. Olha só. Analisando aqui, o atleta 1, o atleta 2, o atleta 3 e o atleta 4. Analisando aqui, qual é o que tem o menor desvio padrão? O menor, não é esse? Esse não é o menor? E qual é o que tem o maior desvio padrão? É esse, certo? Esse tem o maior. Então, olha só para vocês verem aqui, ó. Eu fui aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, poderem entender melhor. Atleta 1, atleta 2, atleta 3, atleta 4. Isso aqui é a média deles, certo? Aí eu tirei o desvio padrão. Olha lá para você ver, deu 67. Então, olha só, 67 está bem próximo de 72. Agora, olha esse aqui, ó, o desvio padrão dele, olha, quase o dobro desse, né? Deu 8,49. A média dele, ó, 71. Olha o tanto que ele está longe da média, ó. Se a média é 71,
e é 62, ó, tanto que tá longe. Então, é o seguinte, ó, quanto maior o desvio padrão, mais longe da média está. Quanto menor o desvio padrão, mais perto da média está. E não é isso que ele quer? Ele quer o seguinte, ó, lá no texto. Para fazer a primeira luta, efetuar a primeira luta, deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Ok? Então, ó, o mais regular é esse aqui, ó. Esse é o mais regular, porque ele está mais perto da média. E o menos regular é esse, porque ele está mais longe da média. Então, são os atletas 2 e 3. Aí, vamos lá na alternativa aqui, então, né? 2 e 3. Então, é aqui a nossa letrinha C. Então, gabarito. Aqui é a letra C, ok? Questão número 2, né? É uma questão também de objetiva, né? Múltipla escolha. Então, tá lá. Em um hospital foram registrados os pesos em quilograma das crianças atendidas em um mesmo dia, conforme lista abaixo. Então, aqui estão os pesos das crianças, né? Então, no caso aqui, foram 10 crianças, né? Então, a gente já sabe que o nosso N aqui é 10, que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, foram 10 crianças, ok? Aí vem lá a pergunta, ó. O que ele quer? O desvio médio referente ao peso em quilograma das crianças atendidas nesse hospital foi de letra A. Ó, nós estamos com um problema aqui, ó, certo? Então, ó, a letra A não é 0,4, aliás, é 0,4. Aqui a letra B, corrija aí, por favor, não é 0,4, não, é 0,3. E a letra D também não é só o 0, não, é 0,72. Tá? Corrija aí, por favor. Então, bora lá. Se ele quer o desvio médio, então, ó, falei para vocês, se quer o desvio médio, que é uma medida de dispersão, a gente vai precisar das medidas de tendência central, que no caso é a média. Então, o que eu fiz? Ó, eu já calculei aqui, peguei todos os pesos, tá, das crianças, todos eles, calculei então a média aritmética, que deu 20,8, certo? Essa é a média aritmética. Então, peguei todos os pesos, ó, 21 até o último peso, que é 20,3. Calculei, dividi por 10, né? Porque é uma média aritmética. Deu 208 por 10, então deu 20,8. Essa é a média aritmética. Depois que a gente calcula a média aritmética, nós vamos encontrar, então, os desvios, né? O que são os desvios? Nós vamos ver a distância de cada um deles com relação à média. Então, tá aqui de novo, eu coloquei todos os pesos, né? De todas as crianças, e menos a média aritmética, que esses valores são os nossos desvios. Então, fiz a subtração de cada um, encontrei esses desvios aqui, tá? Vou dar tempo aí para você fazer um print, certo? Aí, o que eu vou fazer agora? Com esses valores, aí eu vou calcular o desvio médio. Agora, o desvio médio, ele é o quê? Ele é a média aritmética, de todos os desvios, de todos os valores absoluto dos desvios. Então, ó, aqui, esse valor é negativo, mas eu quero o valor absoluto. O que é valor absoluto? Não importa a posição que ele ocupa na reta. Eu quero só valor positivo. Esse outro aqui também. Então, olha lá, para você ver. Aqui, ó, não tem nenhum valor negativo. Somei, deu 7,2.
7,2 dividido por 2 deu 0,72. Então, esse é o desvio médio. Aí, agora, a nossa alternativa é a letra D. Gabarito. Vamos colocar aqui, então, o gabarito dessa questão é a letra D, ok? Vamos começar, então, a nossa lista 23, que tem apenas essa questão, só que, claro, é uma questão bem extensa, né, gente? Que diz assim, ó, para cada conjunto de valores, calcule média aritmética, mediana, moda, desvio médio, variância e desvio padrão. Então, nós vamos fazer seguindo essa ordem aqui, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser a média aritmética. Eu peguei aqui a sequência, tá certo? No caso, o conjunto A. O que é a média aritmética? Nós vamos pegar todos esses valores, somar e dividir pela quantidade deles. São 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o N é igual a 8. Coloquei eles aqui, dividi por 8. Então, somando eles dá 496. 496 dividido por 8, 62. Então, a média aritmética dessa sequência corresponde a 62. Para calcular a mediana, então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu coloquei em ordem crescente, do menor para o maior. São 8, então a sequência é quantidade par. Então, aí eu vim aqui, ó, N sobre 2, que é o mesmo que 8 sobre 2, 4. N sobre 2 mais 1, 4 mais 1, 5. Então, eu quero os termos centrais são da quarta e quinta posição. Aí, eu venho lá na sequência, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta posição e quinta posição. Então, são os elementos 62 e 64. Então, a mediana é eu pegar a média aritmética desses dois termos. Então, 62 mais 64, 126, dividido por 2, vai dar 63. Então, tá aqui a nossa mediana. O exercício pede a moda, né, gente? Então, vamos ver aqui, ó. Nesse caso, nenhum elemento aqui se repete. Então, a moda aqui, ela é amodal. Por quê? Porque não tem valor que se repete. Ok? Para a gente encontrar, então, desvio médio nada mais é que a média aritmética dos valores positivos, né, dos desvios. Então, calculando os desvios, ó, que vai ser o quê? Todos os valores da tabela, menos a média aritmética. Lembrando que nós calculamos agora que foi 62. Então, feito o cálculo, tá aqui os nossos desvios. Lembrando que esse número aqui, ele é negativo, você vai trabalhar com o módulo dele, então, ele vai passar a ser positivo. Esse aqui também, tá? Só podemos trabalhar com os números positivos. Então, calculando o desvio médio, ó, que eu chamei de DM, então eu peguei os valores, ó, 0, mais 4, mais 10, mais 4, mais 9, mais 8, mais 11, mais 2, que são os desvios, dividido por 8, né, são 8 elementos, somei, deu 48, 48 dividido por 8, 6, então o desvio médio corresponde a 6. Agora, para a gente calcular a variância, o que a variância é? É a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, eu vou pegar todos esses valores aqui, ó, e vou levar eles ao quadrado. Então, aí eu tenho 0 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 11 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Calculei o quadrado deles, somei, deu 402, dividi por 8, que deu 50,25. Então, essa é a variância. Desvio padrão nada mais é que, ó, guarda isso.
o desvio padrão, que eu vou chamar de dp, ele é a raiz quadrada da variância, ok? Aí fui lá, ó. A variância é 50,25, então, extraindo a raiz quadrada de 50,25, deu 7,09. Esse é o desvio padrão. Vamos para a letra B agora, né? A letra B são 14, 18, 25, 14, 39, 27 e 31. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, bora lá. São 7, o N igual a 7. Tá aqui a nossa letrinha B. A média aritmética é você somar todos e dividir pela quantidade deles. Somei, deu 168. 168 dividido por 7 vai dar 24. Então, a média aritmética aqui da letrinha B corresponde a 24, ok? Lá no exercício, depois da média aritmética, ele quer a mediana. Então, vamos lá na mediana. Mediana, que eu chamei de ME. Nesse caso, ó, eu coloquei em ordem crescente, 14, 14, 18, 25, 27, 31 e 39. São 7, então ela é ímpar. Então, nós vamos usar essa fórmulazinha aqui, ó, que é N mais 1 dividido por 2, para a gente saber agora o termo central. Então, nesse caso, a mediana será o termo central dela, da sequência. Bom, então, se é 7, então 7 mais 1 dividido por 2. 7 mais 1, 8. 8 por 2, 4. Então, nosso termo central, ele ocupa a quarta posição. Vamos lá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o nosso termo central, ó. Porque, olha só, quantos termos tem antes dele e quantos termos tem depois, ó. 1, 2, 3. E depois, 1, 2, 3. Então, ele tá no meio, tá no centro. Então, a nossa mediana aqui, ela é 25. E tá bem na cara também a nossa moda aqui, né, gente? Ó, só aparece o 14 repetido, né? Então, a nossa moda aqui é 14, certo? Para a gente encontrar o desvio médio, nós temos que encontrar todos os desvios. O que são os desvios? São a diferença de cada termo lá da sequência, pela média aritmética. A média aritmética é 24, então 14 menos 24, 18 menos 24, 25 e tal. Subtraímos, então encontramos aqui os nossos desvios. Lembrando que nós não vamos trabalhar com número negativo, então eu quero trabalhar aqui com o módulo, então em vez de menos 10 vai ser 10, de menos 6 vai ser 6, de menos 10 de novo vai ser 10, só com valores absolutos. Bom, então o desvio médio vai ser o quê? Vai ser o seguinte, eu tenho aqui os desvios, né? Então, para eu calcular o desvio médio, nada mais é que a média aritmética dos valores absoluto dos desvios, certo? Então, já coloquei aqui todos eles em valores absolutos, todos positivos. Somei, deu 52, 52 dividido por 7 vai dar 7,43. Então, isso é o nosso desvio médio. Após o desvio médio, o que ele pede para nós? A variância. Então, a variância também, a gente depende dos desvios médios, né? Então, nós vamos pegar todos os desvios médios, elevar ao quadrado, e vamos encontrar a média aritmética desses quadrados. Então, ó, 10 ao quadrado, 100, 6 ao quadrado, 36, 1 ao quadrado, 1, 10 ao quadrado, 100, 15 ao quadrado, 225, 3 ao quadrado, 9, 7 ao quadrado, 49. Somei, deu 520. Dividido por 7, deu 74,29. Tendo a variância, agora a possibilidade, então, de calcular o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de, nesse caso, 74,29,
que vai dar 8,62. Na nossa letra C, nós temos aqui números decimais, ó. Professor, e agora? Tranquilo, normal. Vamos trabalhar normal, não tem problema. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, né? Então, vamos lá, média aritmética. Então, eu vou pegar o 12, 4,5, 1,2, 12 de novo, 2,7, 4,5. São 6, né? Então, ó, vou calcular a média aritmética, vou somar, dividir por 6. Somei, deu 36,5, dividido por 6, 6,15. Então, essa é a nossa média aritmética. O próximo passo é a mediana. A mediana, né? Eu coloquei agora diferente, gente. Coloquei o rol agora em ordem decrescente. 12, 12, 4,5, 4,5, 2,7, 1,2, ok? Então, se é par, então as fórmulas são n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. O n é 6, então C por 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, eu quero os termos centrais que ocupam a terceira e quarta posição. Então, vamos lá, ó. Primeira posição, segunda, terceira. Então, esse é um termo central e esse é o outro segundo termo central. Então, nós temos aqui 4,5 e 4,5. Então, a média aritmética, que é a mediana aqui, vai ser a média aritmética dos termos centrais. Então, 4,5 mais 4,5, 9. 9 por 2, 4,5. Então, a mediana aqui é 4,5. Para nós calcularmos, então, desvios médios, nós precisamos encontrar todos os desvios, que são a diferença de cada um valor da sequência com a média aritmética. A média aritmética é 6,15, que a gente acabou de encontrar. Aqui estão os nossos desvios. Lembrando que esses valores aqui, se são negativos, nós vamos trabalhar o módulo deles. Nós queremos apenas os números positivos, tá? Então, nós vamos trabalhar só com esses números positivos aqui, certinho. Aí, agora, vamos levá-los para o desvio médio. Aí, lá no desvio médio, eu peguei todos os valores só que positivos, né? Então, eu tenho lá todos os valores, todos os desvios médios, somo, deu 23,4 dividido por 6, então o desvio médio foi 3,9. Bom, então, para a gente encontrar a variância, peguei todos os desvios, elevei ao quadrado. Tá aqui o quadrado de cada um, somei, deu 110,295, dividido por 6, deu 18,38. Essa é a variância. Tendo a variância, né? Vou dar um tempinho para vocês fotografarem alguma coisa. Bom, tendo a variância, agora nós podemos então calcular o desvio padrão. Desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Se a variância é 18,38, a raiz quadrada de 18,38 é 4,9. Perdão, 4,29. Vamos então agora para a letra D. A sequência aqui, o conjunto é 13 menos 18, 3, 8 menos 1, 11, 1 e 3. Apareceu dois números aqui, apareceram dois números negativos, né, gente? Então, aqui, ó, na média aritmética, esse sinal vai permanecer, só na média aritmética, tá? Então, eu trouxe para cá, são 8 elementos, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então, N é 8. Aí, a média aritmética, ó, então, o que acontece aqui, ó? Como eu tenho esses dois números negativos, eu trouxe eles para cá, ó. Coloquei aqui só os positivos e aqui os negativos. Aí, eu somei aqui os positivos, operei, deu 39. Operei aqui com os negativos, deu menos 19. Aí, eu fiz, ó, 39 menos 19, 20.
20 dividido por 8, 2,5. Então, a nossa média aritmética aqui é 2,5. Entendeu aqui, ó? Se na média aritmética não pode trazer o valor absoluto do negativo, não, tá? A gente só leva o valor absoluto quando for para trabalhar desvio, ok? Encontramos, então, a média aritmética, vamos para a mediana. Como ela é par, tem 8, né? Coloquei em ordem crescente, ó, do menor para o maior. Se o n é 8, então 8 por 2 dá 4, 8 por 2 é 4, mais 1 dá 5. Então, eu quero os elementos da quarta e da quinta posição. Então, eu venho primeira, segunda, terceira, quarta posição e quinta posição. Então, esses dois termos aqui é que são os termos centrais. A mediana deles vai ser a mediana dessa sequência vai ser a média aritmética desses termos centrais aqui. Então, 3 mais 3, 6, 6 por 2, 3. Então, a mediana dessa sequência é 3, ok? Bom, para nós calcularmos o desvio médio, nós precisamos encontrar, então, todos os desvios. Então, eu peguei aqui, ó. Agora, o detalhe aqui, ó, esse número negativo, né? Aí, eu vou fazer o jogo de sinal, ó. Sinais iguais, soma, conserva o sinal, ó. Deu 20,5. Aqui também, ó. Sinais iguais, some, conserva o sinal. Tá certo? Agora, lembrando também que nós vamos calcular com o desvio médio são com valores absolutos. Então, esse aqui vai passar a ser 20,5. Esse aqui também vai passar a ser 3,5 positivo. E esse aqui vai passar também a ser 1,5 positivo, ok? Aí, calculando o desvio médio, né? Aí, eu tenho aqui, ó, todos os desvios, valor absoluto deles, somei, deu 51, 51 dividido por 8, deu 6,375. Bom, gente, para a gente poder calcular a variância, né? O que é a variância? É a média aritmética, né, dos quadrados dos desvios. Então, peguei todos os desvios aqui, ó, elevei ao quadrado, calculei aqui o quadrado de cada um deles, tá aqui o quadrado deles, somei, deu 648, dividido por 8, deu 81. Então, a variância aqui corresponde a 81, ok? Encontrando a variância, vamos então para o desvio padrão. O que o desvio padrão é? Nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Se a variância é 81, gente, a raiz quadrada de 81 é 9. E bom final de semana para vocês. Boa semana, cheia mesmo de muita alegria, de muita paz, de muita presença de Deus na vida de vocês. Que Deus abençoe cada um, tá? Não se preocupe, não fique estressado com as avaliações que vocês vão fazer semana que vem, que corresponde a um período de sondagem, tá? É só para você verificar como é que está o seu aprendizado e para nós também ver onde é que a gente pode estar melhorando mais ainda para vocês, tá certo? Fica com Deus, beijinho, tchauzinho.